Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, como é que está você? Tudo bem? Estamos começando mais um estudo bíblico, né? Ensinos básicos da fé cristã. Hoje a gente participando, continuando os nossos ensinos e nós estamos continuando falando de Jesus Cristo, né? Creio que você está sendo edificado, creio que você está sendo ensinado, também estou aprendendo, estamos aprendendo nesse período sobre a obra de Jesus. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a vida e a obra de Jesus. E aí nós precisamos aprender do Senhor mais, como diz a própria palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor diz aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Então os estudos acontecem para a gente aprender mais do Senhor, até que cheguemos ao pleno conhecimento. Quanto mais conhecemos sobre Jesus, sobre a sua palavra, sobre a sua vida, sobre a sua obra, nós estamos aperfeiçoando a nossa vida para chegarmos ao pleno conhecimento dele e à estatura de varão perfeito. Por isso que é importante esse estudo. Eu vou pedir que você aproveite esse momento para compartilhar, para ir clicar, comentar, escrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu, anunciar para os seus irmãos, amigos, dá uma cutucada aí, ensina assim, olha, está começando nossos estudos, porque tem pessoas que esquecem, tem pessoas que querem aprender, mas não se atinam no horário. Então, eu dou esse momento para que você possa compartilhar aí, a gente vai orar e já vai entrar nos estudos, porque nós temos hoje muitas coisas. Além das perguntas que queremos responder, nós vamos também falar sobre a obra e a vida de Jesus Cristo. Vamos orar pedindo a bênção sobre as nossas vidas. Pai querido, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui nesse canal, sendo abençoado e abençoando muitos com o ensino da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, obrigado pela obra de Jesus, obrigado pelo que o Senhor já nos ensinou até agora. Abençoa essas pessoas que estão do outro lado aí assistindo, sendo edificado. Ó Deus amado, que esses ensinos possam edificar a sua vida, como também a nós que estamos aqui, a equipe que está trabalhando para que esse canal venha a ser, Senhor amado, uma bênção para a vida de muitas pessoas. Nos ajuda, nos abençoa, ajuda, ó Deus, o Espírito Santo nos ajude a revelar o Teu coração na Tua Palavra para os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos começar logo a responder algumas perguntas dos estudos passados, para a gente começar sobre a obra de Jesus. Já estivemos aqui falando da Escritura, já estivemos falando aqui sobre a criação do homem, os anjos. Estamos agora falando sobre Jesus Cristo, né? E temos muito o que aprender. A palavra do Senhor diz que se fosse tudo escrito sobre Jesus, lá nos últimos versículos de João, fala assim, se tudo que Jesus fez, falou, os milagres que ele realizou, fosse escrito, não teria livro suficiente para que pudesse relatar, porque foram muitas coisas. Agora, os mais importantes, os mais edificantes, os que foram selecionados, né, pela inspiração canônica da palavra, é que ficou registrado na Bíblia. Mas tem muita coisa que a gente nunca ouviu falar na Bíblia que Jesus Cristo fez. Claro que a gente agora não vai escavar para provar, porque o suficiente aqui da palavra dá para a gente se edificar na fé. Mas, nos estudos passados, alguns irmãos fizeram as perguntas para a gente e a gente vai querer responder agora, contemplando as perguntas dos nossos irmãos. Então eu pedi ao nosso irmão Peterson que faça as perguntas para a gente responder aqui. A primeira pergunta é de Sérgio Santos e ele pergunta se Melquisedeque representa uma aparição de Jesus aqui na terra. Pastor Sérgio está perguntando se aquela história que está lá escrita em Gênesis sobre Melquisedeque se representa a aparição de Jesus Cristo aqui na terra. Nós não podemos afirmar que aquele Melquisedeque era Jesus. Não podemos. Biblicamente nós não temos respaldo para dizer era Jesus. Temos o seguinte, há algumas linhas teológicas que dizem que é Jesus. Mas a gente entende que Deus gosta de se manifestar de forma sobrenatural, do seu jeito, da sua forma. Ele podia ser um anjo, podia ser também uma revelação, pode, não posso descartar isso. O que eu não posso é afirmar
Não posso afirmar porque na Bíblia não existe nenhum relato que Jesus Cristo esteve presente fisicamente no Velho Testamento. Apesar de que a história diz que Melquisedeque não teve antecedente, ninguém sabe de onde ele veio, quem é ele. A própria palavra que diz que ele era rei de Salém e ninguém sabe da sua procedência, da sua linhagem, não existe registro na Bíblia. Então existe esse mistério que as pessoas entendem que ali era Jesus Cristo, mas não podemos provar, tá certo? Isso se torna uma heresia a gente afirmar que era Jesus. Agora, como Deus é soberano, ele se revela da forma como ele quer, como no Novo Testamento ele trouxe uma revelação, Jesus conversando com Elias e com Moisés, que eram personagens do Velho Testamento, porque também ele não podia revelar de uma sua forma soberana a própria glória de Jesus no Velho Testamento. Então pode, há possibilidade. Agora, afirmar a gente não pode. Há coisas na Bíblia que a gente lê que só teremos certeza, né, de comprovação lá no céu. Há coisas que estão encobertas que só o Senhor nos revelará no céu a resposta correta. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Vamos para a próxima. A próxima pergunta fala: no início de uma conversão é decorrente buscarmos santidade, mas quando os anos se passam, às vezes caímos na mesma rotina. Fica mais fácil para pecar? Então, essa pergunta é muito importante. Quem foi que fez essa pergunta? Flávia. Acho que é a nossa irmã Flávia lá do sertão, né? Eu acredito que seja ela. A outra pergunta foi o pastor Sérgio, né? Então veja bem, na verdade no início da nossa fé, tudo é novo, tudo a gente, né? Aquele primeiro amor, como diz a Bíblia, sempre é tudo mais voltado. Vai se acostumando, a gente vai caindo nesta rotina, isto é verdade. E, na verdade, a facilidade de pecar não é porque é novo ou velho. A facilidade de pecar é porque nosso corpo, nossa alma, nosso ser carnal, a nossa vida, ela luta todos os dias. Todos os dias. Eu não diria que é mais fácil pecar. Na verdade, não é que é mais fácil, porque todos os dias o Senhor, na sua palavra, ensina que nós somos tentados. Todos os dias, independente se você seja novo convertido ou não. Todos os dias. Agora, talvez no decorrer da vida cristã, a gente vai se acostumando, vai relaxando, e a tendência de a gente se acostumando com a vida e a religiosidade toma conta com a nossa vida, aí a gente vai sendo mais vulnerável às tentações do inferno, aí se torna mais fácil a pecar. Mas todos os dias, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, seja membro de ovelha, seja novo convertido, todos os dias nós somos tentados ao pecado. E quando falo em pecado, não me refiro só ao adultério, prostituição, roubo, morte. São pecados, a palavra, a língua, o julgamento, a má consciência, a maldade do coração, e a falta de perdão, né? Enfim, toda a situação que nasceu no inferno começa a atacar a gente. Então, na verdade, é bem coerente essa pergunta de a gente entender que no decorrer do dia a dia da nossa vida a gente vai... Aí é onde precisa a gente não baixar a guarda de oração, de leitura da palavra, de estar no templo, de estar buscando, de estar adorando, porque se não for o Senhor que nos socorra, né, como diz a palavra, nós seríamos já destruídos e engolidos vivo pelo nosso inimigo. Mas acontece sim, acontece. Mas aí é quando nós gostamos de dizer, né? Aí é preciso cortar a árvore velha para que nasça um renovo, para que venha algo novo. Todos os dias nós temos que renovar a nossa vida, buscando, orando, trazendo cada dia uma renovação. Amém, Flávia? Deus possa abençoar você. Espero ter respondido as duas perguntas. Vamos conversar um pouquinho sobre a vida e a obra de Jesus. Jesus é o centro da história. Aliás, quando você estudava ou estuda na escola, na faculdade, nós vamos ver os historiadores sempre datando alguns acontecimentos da história universal antes e depois de Cristo. Porque Cristo foi o divisor de águas do mundo. A história se divide entre antes
e depois de Cristo. A minha história espiritual também se divide antes e depois de Cristo. Então nós somos pessoas que temos como divisor de água a história de Jesus. E a gente pode ver aqui alguns tópicos que a gente quer falar sobre a vida e obra de Jesus, e a gente quer concluir, vamos tentar concluir hoje sobre este assunto, é que, primeiro, Jesus sempre existiu. Jesus existia antes de todas as coisas. Jesus não nasceu ali em Belém, Jesus não apenas começou ali em Nazaré, Jesus não é uma pessoa que nasceu ali, ele se manifestou aos homens ali. Mas a Bíblia nos ensina, na história de Jesus, que ele sempre existiu, ele é antes de todas as coisas. Veja lá em João, no capítulo 1, versículo do 1 ao 3, aliás, eu queria até aproveitar para você que não pegou a Bíblia, e é bom sempre estar acompanhando, eu percebo aí que alguns irmãos começam a anotar os versículos e colocar aí no vídeo. É importante, porque pelo menos ele participa, ele interage com a gente, colocando aí os versículos da Bíblia. Mas João, no capítulo 1 e o versículo do 1 ao 3, ele fala exatamente o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2 diz, ele estava no princípio, está falando de Jesus, ele estava no princípio com Deus. E o versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Primeira prova aqui importante para você, alguém pode dizer assim, mas pastor, isso eu já sabia. Tá, para você que sabia, amém. Mas tem novos convertidos que estão escutando a gente, que isso para ele é importante, tá? Saber que Jesus Cristo sempre existiu, desde a eternidade. Na criação do mundo, o Senhor Jesus, aliás, Deus disse assim, façamos o homem na nossa imagem e nossa semelhança. Ele disse, eu farei, façamos, está aí no plural, existe que havia várias pessoas. E quais são as pessoas que criaram o mundo, que construiu o universo e criou o mundo? Foi Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho estava na criação do mundo antes de todas as coisas. Então é importante saber, para que a gente não ache que Jesus tem algumas religiões, alguns pontos de vista filosóficos e alguns teólogos que dizem que Jesus começou ali, né, há 2000 anos atrás. Não, Jesus não começou há 2000 anos atrás. Jesus se manifestou aos homens há 2000 anos atrás, mas sempre ele existiu. Jesus sempre sempre existiu, a existência de Jesus sempre houve. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 ao 17, também o apóstolo Paulo, ele traz essa visão, né? O apóstolo Paulo fala em Colossenses 1, versículo 15 ao 17, dizendo assim, ele é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus, primogênito de toda a criação. Primogênito quer dizer, é o primeiro de toda a criação. Aí eu vou dar uma paradinha aqui, só voltando esse versículo 15, quando diz primogênito de toda a criação, lembrem-se que eu falei na aula passada, eu estou falando na história da criação do homem também, e de Jesus, que Jesus foi criado, a imagem do homem foi criado semelhante a Jesus. Alguém disse, Deus não tem corpo como o homem, né? E como foi que Deus criou o homem, o Pai, Filho e Espírito Santo criou o homem, a nossa imagem e semelhança? A imagem que ele está falando, essa é que foi criada desde o início, desde o princípio. Aí o apóstolo Paulo, por revelação divina, falando de Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, mas criou uma imagem, que essa imagem veio refletir para os homens. O primogênito foi o primeiro de toda a criação. Jesus Cristo foi o primeiro de toda a criação, apesar de ser eterno, mas essa imagem, esse ser físico criado, Jesus Cristo foi criado por Deus. Agora, ele é Deus porque ele é eterno, mas a sua imagem foi criada desde a fundação do mundo, antes do homem, porque o homem foi baseado nessa imagem chamada Jesus Cristo. O versículo 16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele
tudo subsiste. Veja mesmo, está provando que Jesus Cristo foi antes de tudo. Então, quem primeiro existiu? O cristianismo é mais novo do que o islamismo. O cristianismo, né? A religião oficial, a religião organizada, institucional, tá certo? Ela é mais nova do que o islamismo, do que o próprio o judaísmo. Agora, se o cristianismo é baseado em Cristo, partindo do princípio do seu fundador, Cristo é antes de todas as coisas. Então preste atenção, o versículo acabou dizendo que ele é antes de todas as coisas. Se ele é antes de todas as coisas e o cristianismo é baseado na pessoa de Cristo, não apenas na pessoa física, mas na essência, então a primeira religião do mundo é cristianismo, porque se é baseado na vida de Cristo e Cristo é antes de todas as coisas, então, querido, não tem nenhuma religião desse mundo que seja primeiro do que Cristo. Então essa é a nossa defesa de fé. Respeitamos todas as religiões, respeitamos todos os segmentos, mas aqui é o meu ponto de vista, que também deve ser respeitado, tá certo? Então essa é a primeira tese que eu quero falar aqui sobre Jesus existia antes de todas as coisas. A segunda coisa sobre Jesus é que apesar dele ser pré-existente, sempre existiu antes de todas as coisas, aí sim começa a história de Jesus homem. Aí em segundo ponto eu quero falar sobre que ele se tornou homem. Aí sim, quando Jesus Cristo se tornou carne, que nós acabamos de ler, e o verbo se fez carne, esse espírito, essa palavra se fez carne, sim. Aí nesse período, a partir de 2000 anos atrás, na era cristã, Jesus se manifestou aos homens como carne, como o verbo que se fez carne. E em João, capítulo 1, versículo 14, ele exatamente, que é dentro do mesmo contexto que a gente acabou de ler, sobre que o verbo se fez carne, João 1,14, ele diz, a mesma versículo, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Deus é um Deus invisível, e esse versículo aqui, ele quer dizer o seguinte: o Senhor sempre foi invisível, ele nunca apareceu visivelmente, ele se manifestava através de modelos, de exemplo. Por exemplo, ele queria falar com Moisés, apareceu numa sarça ardente. Ele queria falar com Abraão, apareceu através de um anjo. Ele queria falar com o povo de Israel, mostrou seu poder no Mar Vermelho. Sempre ele se manifestava assim. No Velho Testamento ele não se manifestava vamos dizer, visivelmente. Mas nesse versículo que a gente acabou de ler aqui, ele se fez carne e vimos, aí sim, começa a primeira vez o homem ver a glória carnal, né? Ou seja, desculpa, não pode dizer a glória carnal, a glória visível, a glória encarnada, visivelmente. Então aí ele disse, vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. A cabeça dos judeus não entendia muito isso não, porque eles entendiam que a glória era simplesmente uma manifestação, um poder, uma visão. Eles sempre entenderam que a glória de Deus era manifestada pelo Shekinah lá da arca do Velho Testamento. E o Senhor, com a simplicidade, mostrou através de um homem a sua glória. Então, veja bem, isso aqui é o que eu quero falar com vocês agora, é muito importante, para que vocês entendam. Jesus Cristo quis simplificar as coisas. Ele queria que os homens entendessem que a glória de Deus não é um fogo caindo, não é uma luz forte. A maior glória de Deus que ele queria que os homens entendessem não é um ídolo, uma estátua, um mar se abriu. A maior glória do homem, de Deus na vida do homem, seria alguém andar dentro da sua palavra, sem quebrar nenhum estatuto, quebrar nenhum princípio. E Jesus Cristo veio como homem, um ser simples homem, não veio com pomposa, veio com pompa, ele veio simples homem, mas não houve nele nenhuma quebra de princípio. Então a glória que o Senhor queria revelar era exatamente isso, que ele andasse na visão do seu Pai e que ele viu a glória do Senhor, né? Os homens viram
a glória de Deus na pessoa de Jesus. Filipenses, no capítulo 2, e o versículo 6 ao 8, o apóstolo Paulo foi privilegiado em ter certas revelações que poucos apóstolos, poucos discípulos tiveram. Filipenses, porque os discípulos andaram com Jesus, o apóstolo Paulo não andou com Jesus, foi depois, mas ele teve revelações tremendas que até os próprios discípulos não tinham, que andaram lado a lado com Jesus. Mas Filipenses 2, versículos 6 ao 8, diz assim: que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja no versículo 7, que ele diz exatamente, se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando semelhante aos seres humanos. Então, quando Jesus Cristo veio, ele veio em forma corpórea humana. As pessoas viam Jesus como homem. Então, ele se tornou homem. Isso, na verdade, confirma o que nós acabamos de ler no João 1,14, né? Que nós vimos a sua glória, glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e verdade. Essa glória justamente é a mesma glória humana. Mas se a gente for olhar em primeira carta de João, 1 João, lá no lá no final do Novo Testamento, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2 e 3, a gente vai ver também o próprio João escrevendo na ilha de Patmos, na perseguição, ele dizendo de uma forma mais profunda. Porque quando João escreveu 1,14, na verdade, ele estava ali escrevendo na medida que estava acontecendo. Mas depois, na ilha de Patmos, ele já recebeu uma revelação ali, escrevendo o Apocalipse. E ele mesmo disse isso também, no 1 João 4,2. Disse, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria até agora, já está no mundo. O versículo 2, só para eu contemplar aqui, veja uma coisa importante, eu vou colocar esse versículo aqui, importante. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne. Preste atenção, quando a gente está expulsando demônios, quando a gente está expulsando espírito maligno, a gente sabe se o demônio está na pessoa ou não, ainda, quando a gente ordena ele sair, e às vezes ele não quer sair, é quando a gente manda ele repetir assim, Jesus Cristo veio em carne. Se o demônio não responde, se a pessoa não responder, não conseguir dizer, é que o demônio não está nele. Porque o demônio não aceita. Ele sim, como diz o nordestino, ele se invoca. Ele se aperreia, porque foi a quebra da maldição, foi a quebra do plano dele, que ele dizia sempre, o ser humano, o carnal, não pode vencer o mal, não pode vencer a morte, não pode vencer os demônios. E Jesus veio em carne para vencê-lo em carne. E Jesus não tinha mal nenhum, Jesus não tinha erro nenhum. Então, quando a gente, os que trabalham com libertação sabem muito bem disso, quando a gente diz assim, diga comigo aqui, as pessoas falam em libertação, Jesus veio em carne. Se a pessoa disser Jesus veio em carne, é porque realmente ele está liberto. Mas se ele não conseguir dizer, e muitos deles ficam tão irados que eles se entroçam todo, porque é uma coisa que os demônios não aceitam, é admitir que Jesus veio em carne. Por que, pastor, ele não quer admitir? Porque é a derrota dele. Ele tocou na carne de Adão, pecou, a carne ficou escrava, e o único homem, o único ser humano da face da terra que conseguiu vencer o diabo pela própria carne foi Jesus Cristo. Então ele não admite isso, que ele perdeu, ele estava acostumado de derrubar todas as pessoas na sua carne. E as tentações da vida, as tentações do pecado, vêm aonde? Vêm pelos desejos da carne. E Jesus Cristo foi o único homem que conseguiu vencer os desejos da carne para vencer Satanás. E nessa vitória da sua carne, ele consegue nos ajudar. E nele
nós somos mais que vencedores. Aleluia! Então essa é passar a palavra para você entender essa revelação. Então por isso que a gente precisa entender realmente essa revelação. O mais importante é a gente entender sobre a humanidade de Jesus Cristo, que é justamente, antes de todas as coisas, ele se tornou homem visível a partir da sua encarnação, ou seja, quando ele se tornou, o verbo se fez carne. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, também ele diz, Paulo, sempre Paulo com essas revelações dele, sempre, alguns dizem que, quando ele dizia, eu conheci um homem que foi até o terceiro céu, e alguns entendem que foi ele, porque foi tanta revelação que esse homem teve da palavra de Deus, né? 1 Timóteo 3,16 diz assim, que sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aí ele diz, né, qual é a piedade? A vida pia, a palavra piedade vem de pio, vem de santidade, de perfeição. Aquele que foi manifestado na carne, falando de Jesus, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aqui está o mistério da piedade, ou seja, toda a história de Jesus resume nesse versículo. Aquele que foi manifestado na carne, Jesus, foi justificado em espírito, não teve erro nenhum, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então ele está provando aí a humanidade de Jesus, a vida de Jesus aqui, tá bom? Um outro tópico também que é importante que a gente possa tocar aqui, falar aqui, é que Jesus, nós não falamos desse tanto aqui, mas Jesus, em terceiro lugar, teve uma vida perfeita, irrepreensível. É esse tópico agora que se bate com as visões de algumas outras religiões. Às vezes, algumas religiões não aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus, porque diz que ele era homem igual. Não. Jesus não era um homem igual. Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível. Talvez na sua faculdade, talvez na sua escola, as pessoas dizem, não, Jesus foi um simples profeta, Jesus foi simplesmente um político, Jesus foi simplesmente um judeu que queria se aproveitar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele não teve algum erro, ele teve uma vida perfeita. É o único que não pecou, o único que não errou, o único que não falou algo que viesse condenar a sua vida ou fazer algo condenar a sua vida. Lá em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e o versículo 22, o próprio apóstolo Pedro, né, escrevendo, ele tem essa revelação que ele diz assim, falando de Jesus, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca. Ora, me pergunte qual é o ser humano nessa terra que nunca falou nada errado, que nunca disse uma palavra errada, que nunca xingou alguém, que nunca disse algo que desagradou a Deus. Não existe esse ser humano, não existe. O único chama-se Jesus Cristo. Por isso que só Ele pode socorrer os que pecam, os que precisam do seu perdão. Já em Filipenses, nós vamos repetir Filipenses 2, que nós acabamos de ler, mas é bom que a gente repita para que a gente possa refazer. Filipenses 2, 6 a 8, ele diz exatamente falando desse Jesus, né? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, né? Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando sua obediência até a morte, morte de cruz. Então ele está falando ali que ele foi perfeito. Se ele morreu crucificado, como ele morreu crucificado, ele não morreu crucificado porque ele fez alguma coisa, que ele assumiu as nossas culpas. Ele foi condenado sem prova alguma. Ele mesmo disse para Pilatos, se ele quisesse, poderia pedir ao Pai Celestial miríades de anjos e ele destruiria tudo ali. Se ele quisesse, ele podia pedir ao Pai para que viesse destruir a terra naquele momento que ele estava sendo crucificado. Mas ele se deixou ser crucificado por amor a gente, mesmo não tendo culpa alguma. Qual era a culpa de Jesus? A culpa de Jesus foi assumir o meu e o seu pecado, porque ele sabia que nós não tínhamos condições de suportar o sacrifício na cruz. Uma vez que o salário do pecado é a morte,
Todos nós, para ser salvos, teríamos que ser crucificados. Todos nós, para ter a salvação, era necessário morrermos da mesma forma que Jesus morreu. Como ele sabia que nós não suportaríamos, nós não teríamos condições de ser salvos, então ele mandou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar e, como Filho de Deus, assumiu o nosso lugar para daí em diante, através dele, termos perdão e termos a vida eterna em Jesus. Então Jesus teve uma vida perfeita, irrepreensível. Lá em primeira carta de Paulo a Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 45, quando ele fala justamente do primeiro, segundo Adão, fala que Jesus Cristo, não é o primeiro, segundo Adão, ele diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Qual a diferença do primeiro Adão para o segundo Adão? Adão pecou e se tornou alma vivente, um ser vivente, mesmo pecando, errando, morrendo espiritualmente. Mas o último Adão se torna um espírito vivificante. O espírito morre? Não. Quem aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida, se torna o segundo Adão com ele. E esse segundo Adão é um espírito vivificante. A gente pode até falhar, pode errar e assumirmos o pecado e confessarmos o pecado, ele vai nos perdoar. Mas morrer novamente nós não vamos, porque nos tornamos espírito vivificante. O primeiro Adão é alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. Existe outro texto também em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, e o versículo 34, ele diz também algo parecido nessa questão. Ele diz assim: Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus estava colocando ali que ele se alimentava de uma outra comida. A vida dele não era pautada nas comidas terrenas, apesar que ele, ser humano normal, comia. Jesus comeu peixe, Jesus comeu pão, Jesus tomou vinho. Isso não tem problema nenhum, não. Isso aí foi a vida dele. Agora, espiritualmente, ele fazia parte de uma obra, ou seja, espiritual. Era muito mais do que uma comida, do que uma bebida terrena, né? Também em João, no Evangelho de João 8:29, há um outro texto que a gente aprende na palavra sobre esta vida perfeita e irrepreensível de Jesus. Ele diz: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Veja, se Deus agrada de Jesus, é porque ele estava andando bem. Muitas vezes Jesus Cristo dizia assim: Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Pai, somos um. E Deus não se aproxima de pecadores. O pecado, ele se aproxima para resgatar o pecador. Mas o pecado faz separação entre Deus e o homem. E se o Senhor sempre ouviu Jesus, é porque a sua vida era perfeita e irrepreensível. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, hoje nós estamos citando muitos versículos, justamente para provar a vida perfeita e irrepreensível de Jesus. Hebreus capítulo 4 e o versículo 15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso é muito importante eu dizer isso a vocês. Jesus foi tentado em todas as coisas. Tem pessoas que dizem assim: Jesus não pecou porque era Deus. Não, meus irmãos, Jesus foi tentado como homem. Lá no capítulo 4 de Mateus, você vai ver aquela história da tentação do diabo com Jesus no deserto. Jesus passou 40 dias em jejum, com fome, e aí o que acontece? Ele vem sendo tentado. Tentou no corpo, tentou na alma e tentou no espírito. No corpo, Jesus foi tentado para a comida, a carne. Transforma esse pão, essa pedra em pão. Na alma, foi tentado na autoridade: joga-te daqui, que só é você pedir aos anjos que eles se sustentam. E no espírito foi quando ele disse: eu te entregarei todos os reis do mundo, se prostrado me adorar. E Jesus disse nas 3 vezes, né? Jesus, a primeira vez ele disse: nem só de pão viverá o homem, venceu. Na segunda vez ele disse: não tentarás ser o teu Deus, venceu. E na terceira vez ele disse: arreda daqui, Satanás,
só ao Senhor adorarás, só a Ele prestarás culto. Então, Jesus Cristo, como ser humano, 100% Deus e 100% homem, mas ali ele foi tentado como homem. E ele foi vitorioso diante do Senhor e não achou na boca dele nenhuma palavra torta. E para terminar, nesse ponto de ter uma vida perfeita e irrepreensível, primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 5, João teve muitas revelações do Deus perfeito, né? De Jesus como Deus perfeito. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5, diz assim: e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Meus irmãos, dizer que Jesus pecou é blasfêmia. Dizer que Jesus Cristo cometeu algum pecado é um ensino do anticristo. É um ensino que vem desfazer os ensinos de Jesus. Então vamos para frente. Uma outra coisa importante que eu quero, né, que vocês aí já estão comentando aí, e eu vejo que muitos de vocês aí estão muito inteirados nos assuntos. A gente de vez em quando tem umas perguntas aí maravilhosas, a gente sabe dessa curiosidade de vocês. E glória a Deus porque vocês estão sendo edificados, né? São assuntos, mas às vezes eu quero amenizar para não ser tão profundo por conta de alguns que são novos convertidos, mas ao mesmo tempo exige da gente uma maior profundidade. Se torna até um pouquinho cansativo, mas é importante, que aqui é um seminário, que aqui é um tipo de seminário que a gente vai aprendendo, não é mais uma papinha, já começa a ser, né, um feijão com arroz. Lá na frente a gente ainda vai comer um mocotozinho mais pesado, mas no momento a gente está comendo aqui um feijãozinho com arroz, uma comida mais consistente. Jesus fez uma obra, em quarto ponto, Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa. Olha, eu estou falando aqui que Jesus existia antes de todas as coisas, Jesus se tornou homem, Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível. Agora eu estou falando que ele fez uma obra tremenda e grandiosa. Atos capítulo 10 e o versículo 38. Atos 10 fala que Jesus Cristo ele fez uma obra tremenda e grandiosa. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Olha que coisa tremenda. O próprio texto diz que ele foi ungido, Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com poder, andou por todas as partes, olha que coisa tremenda, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Falando da obra de Jesus, a obra de Jesus foi muito grande. A obra de Jesus não só foi morrer no Calvário, antes de morrer no Calvário, que é mais importante, mas ele fez todo esse projeto que Atos está ali escrevendo, que ele passou por todo esse processo. Como também Atos, no capítulo 2 e o versículo 22, ele relata sobre essa grandiosidade da obra do Senhor. Diz assim: israelitas, escute o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. O discurso de Pedro ensinando, Pedro falando que ele presenciou a obra que o Senhor Jesus Cristo fez. Então Jesus fez uma grande obra. Aliás, os próprios judeus, eles não reconhecem Jesus como Messias, mas eles sabem que Jesus foi, eles afirmam que Jesus foi um dos maiores profetas da história de Israel, né? Porque ele não acredita que Jesus é o Messias. Por quê? Os judeus, eles esperavam a restauração de Israel política. Os judeus sempre quiseram ser nação e independente, e nunca tiveram essa oportunidade. Só em 1948 que eles conseguiram se tornar Estado, né? Depois da destruição do ano 70 de Jerusalém, e ele não se tornou mais Estado. Mas antes mesmo, ele vivia subjugado ao domínio romano. Ele vivia subjugado aos domínios de outras nações. E aí, quando Jesus vem, um simples homem, pregando amor, em cima de um jumentinho, curando os enfermos, dizendo que aquele que tem pecado, confessar, mostrando uma certa fraqueza. Na cabeça de Deus, aquela mensagem de Jesus foi fraca demais, porque ele queria um governo político, ele queria que alguém viesse um cavalo bonito, um rei, e dominasse.
Jesus disse, meu reino não é daqui, meu reino é outro. Jesus não veio com um reino político, Jesus não veio com um reino físico. Jesus veio resgatar o homem da prisão do inferno. E aí eles não aceitaram, porque ele não entendeu, como diz o ditado, o espírito da coisa. Então eu queria dizer para vocês exatamente isso, que Jesus Cristo, ele veio para fazer a obra do Senhor, Deus, Pai, mas não da forma que os judeus pensavam. Por isso que ele não aceitou. Mas mesmo não aceitando como Messias, os judeus reconhecem Jesus como um grande profeta, um homem revolucionário, um homem que mudou o comportamento da história de Israel. Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 ao 17, ele começa a falar a respeito, que Mateus foi um escritor que via Jesus como homem, mas também como rei. Em Mateus capítulo 3, e o versículo 13 ao 17, 13 ao 17, ele fala assim, por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Versículo 15 diz, mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, eis que o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E o versículo 17 termina dizendo assim, e eis que ouvi uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então ali está a confirmação, o início da obra de Jesus começou ali. Jesus ali estava com 30 anos, Jesus ali estava de maior idade, então ele começou ali a exercer, a partir daquele momento, depois do seu batismo, depois dessa confirmação, e aí a gente traz até para os nossos dias hoje um ensino. Muitas vezes você quer fazer uma obra para o Senhor, e é válido, é de Deus, mas é preciso que você também peça de Deus uma confirmação. Jesus só começou o seu ministério, mesmo sendo filho de Deus, só começou o seu ministério depois que ele viu um sinal. Às vezes a gente quer fazer a obra, amém, não é errado não. Às vezes a gente quer fazer um projeto, a família da gente não entende, é o pai, a mãe, a esposa, o marido, sei lá. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus Cristo não ficou ansioso para fazer a obra, ele sabia o tempo certo, porque se a obra é de Deus, quem vai preparar o coração das pessoas é Deus. Então, Jesus Cristo chegou, pediu para ser batizado, João disse, não, você que devia me batizar. Mas quando ele terminou de se batizar, aí veio a confirmação. Qual foi a confirmação? Foi uma voz do céu. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que está aí me ouvindo agora, se você tem um chamado de Jesus na sua vida, se Deus tem lhe chamado e você não tem sentido o apoio dos seus familiares, saiba que o próprio Deus vai fazer isso. Deus vai falar com a pessoa, Deus vai falar, vai dar um sinal, Deus vai acordá-lo uma vez, do nada, entre aspas, e vai revelar o coração, e você vai fazer essa obra. Tenha calma, espere o tempo de Deus, que como diz o ditado, né? Como a gente diz assim, vai vir a voz do céu para todos, vai vir a pomba, o Espírito Santo convencendo a todos, e você vai começar o seu ministério. Tenha calma. Enquanto isso, cumpra o que Deus mandou, faça, seja servo, ajude, esteja servindo na sua casa, na igreja, nos irmãos, porque Deus vai um dia confirmar o seu ministério, porque a grande obra de Deus, ele chama, Deus não é irresponsável, Deus não chama você e deixa você padecer, ele vai ter o tempo certo, a hora certa, o modelo certo para Deus fazer todas as coisas. Terminar aqui esse tópico de que Deus, ele fez uma obra tremenda e grandiosa, em João capítulo 20, versículo 30 e 31, Evangelho de João 20, 30 e 31, fala uma coisa tremenda, que eu acho que é mais ou menos o que eu já falei no início. 20 e 31, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Vocês lembram que eu comecei dizendo sobre isso? Novamente o 20, para eu repetir que eu comecei dizendo isso, né? Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Versículo 31 diz, estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo
tenham nele vida em seu nome. O que o João está dizendo aqui, que Jesus fez tanta coisa que não foi tudo escrito. Tudo que Jesus Cristo fez, nem tudo foi escrito, não. O que foi escrito aí no livro que hoje chamamos de Bíblia, é exatamente para que a gente creia no seu nome. E aí o Senhor Jesus vem, completando a sua obra, e a principal, a pérola da obra que Jesus Cristo fez foi o quê? Morrer pelos nossos pecados. É o quinto ponto. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E segundo os Coríntios, segunda carta de Paulo a Coríntios 5:21, segunda Coríntios 5:21, o apóstolo Paulo também diz isso, com relação que ele morreu pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu, segundo os Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa! Ele assumiu meus pecados, mesmo não tendo pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Isaías 53, versículos 5 e 6, aliás, 5 e 6, Isaías 53, versículos 5 e 6, ele diz assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, assumiu os nossos pecados, para que a gente pudesse hoje estar livre. Por que ele assumiu? Porque ele sabia que nós não tínhamos condições e nem justiça própria para fazer. Nós nos rebelamos contra Deus em Adão, e nessa rebelião nós perdemos o direito celestial. E por último, para a gente concluir aqui, a obra que Jesus Cristo, e eu vou no próximo programa encerrar sobre a obra de Jesus, falando sobre isso, apesar de que esse assunto nós trabalharemos lá na frente, mas com escatologia, mas a última obra que o Senhor Jesus Cristo faz, na obra e vida de Jesus, porque Jesus existia antes de todas as coisas, Jesus se tornou homem, Jesus teve vida perfeita e irrepreensível, Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas agora vem a última, que é Jesus voltará. Em Mateus 24:30, promete a volta de Jesus. E eu não vou me alongar nesse assunto, porque a gente ainda vai falar muito sobre isso lá em escatologia. Só vou dar uma pincelada aqui para a gente concluir os tópicos aqui. Jesus também voltará. Além de fazer tudo isso, ele não foi irresponsável. No capítulo João 14, antes da gente ler esse texto de Mateus 24, João 14, ele diz, que não, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar um lugar. E quando eu estiver lá, voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas Mateus 24:30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É uma canção até antiga que a gente cantava quando era adolescente, Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Isso é uma canção tão antiga, só quem lembra dela quem tem acima de 60 anos, Tem pessoas que nem lembram dela. Mas Jesus voltará. E essa volta de Jesus, ela é predita, ela é profetizada pelos profetas. Nós vamos falar no próximo programa sobre isso, pelos profetas, pelo próprio Jesus Cristo. Os anjos falaram dessa volta, pelos apóstolos, A vida de Jesus também, como ela vai se dar, eu vou falar na próxima semana, mais especificamente. Nós não vamos nos aprofundar, atenção, os que gostam de fazer perguntas profundas de plantão, nós não vamos nos aprofundar, porque nós vamos deixar esse assunto mais para frente, quando chegar o tema de escatologia, Jesus vai voltar. Qual é a forma que ele vai voltar, se a gente vai ver, se não vai ver, como é que vai ser, tudo isso. E também vamos falar no próximo programa
qual o objetivo da volta de Jesus? Para que ele vem? Qual o objetivo dele vir? Não estava bom ele morrer, perdoar os pecados da gente? Por que ele tem que vir? Então a gente vai falar sobre isso no próximo programa, tá bom? Então eu já estou terminando, lembrando apenas que nossas programações, nós estamos fazendo teste de dias, porque muitas pessoas podem um dia, outros não podem no outro dia, e a gente está adaptando, né? Caso a gente vier mudar os dias, a gente vai avisando a vocês, tá certo? Mas fique ligado, faça como os discípulos de Jesus. Onde Jesus está, vocês vão atrás. Quando a gente mudar de dia, vocês mudam também. Quando a gente mudar, se é na terça, se é na sexta, no momento estamos ainda na sexta, mas podemos mudar qualquer dia desse e vocês vão ficar atinados, tá bom? Eu quero agradecer a você por estar participando do nosso canal, está comentando aí, está falando, perguntando. Isso é muito importante para a gente. As perguntas que a gente está ouvindo no programa, aquilo que a gente não puder responder hoje, a gente responde no próximo canal, no próximo programa, e a gente participar, tá bom? A minha palavra final é exatamente essa, é aquela que eu comecei, né? Que Deus possa nos fazer conhecer Jesus. Uma vez, eu gosto muito de uma canção, antes de falar de uma vez, uma canção que diz assim: se quisermos adorar a Deus, temos que conhecer seu Filho. É importante o conhecimento de Jesus, conhecer a obra de Jesus. Eu quero dar um conselho a você: procure livros que falem sobre a vida de Jesus. A gente lê muito livro de autoajuda, é muito bom. A gente lê muitos livros históricos, poéticos, muito bom. Mas é muito mais profundo você ler livros, além da Bíblia, que falem sobre a vida de Jesus. Além da história, os evangelhos, ele fala da história de Jesus, né? Para você que é novo convertido, o melhor livro para você começar lendo é João. O Evangelho de João é um evangelho muito simples, é um evangelho que fala da divindade, de como ele veio. Isso é importante. E você que já é mais antigo crente, procure ler livros mais sobre a volta de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a questão da própria estabilidade dele, no sentido do que ele fez. Isso é importante para a sua vida, e nós vamos, conhecendo Jesus, a gente vai se afinar, se adequar aos seus princípios. Então eu queria louvar a Deus pela sua vida. Queremos te abençoar nessa noite, que essa palavra, que esse estudo possa ter edificado a tua vida, e a gente vai encerrar dizendo que até o próximo programa a gente vai continuar falando sobre a vida de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, né, e a consolação do Espírito Santo seja sobre sua vida, sobre sua família. Não importa o que esteja acontecendo, Deus é fiel, Deus é bom, e Ele não vai deixar você sozinho. Deus abençoe, até a próxima.